falando sobre contratações. Nós estamos vivendo um processo de contratações no internacional muito bem definido, específico no que diz respeito a perfil, que daqui a pouco aponta riscos maiores de não dar certo. Quando tu não tem dinheiro, o teu critério muda, tua régua baixa. Isso vale para a nossa vida no que diz respeito a poder aquisitivo. Se eu quero comprar uma TV e eu tenho menos dinheiro, eu vou comprar uma TV de menor qualidade. Vale para a geladeira, vale para o teu carro, vale para tudo. E quando tu tem pouco dinheiro, tu tem que, mesmo sabendo que tu vai ter que trazer algo de menos garantia, tu tem que escolher bem, ser criterioso, criativo, para trazer uma coisa boa, mesmo com pouco dinheiro. Bom, onde é que eu quero chegar? O Internacional tem 2 contratações encaminhadas agora, que possivelmente vão fechar o processo de contratações do Inter dessa janela, desse começo de ano. O perfil é igual. As 4 contratações que já foram feitas. Eu estou falando do Kaique e eu estou falando do Matheus Bahia, o ponta Kaique e o lateral esquerdo Matheus Bahia. Pois quais são as referências em relação a esses 2 jogadores? O Kaique é um menino de 22 anos de idade que pertence ao grupo City, do Manchester City e do Bahia. Vá, Baldasso, mas por que o Rogério Ceni está liberando ele se ele é um guri que jogou no Manchester de 22 anos de idade? Bom, aí vem, né, aquelas coisas que envolvem os riscos. Esse menino ele foi para o Manchester City e jogou 2 jogos. E o Guardiola não quis ficar com ele lá e foi repassado, já que é o mesmo grupo, para o Bahia. No Bahia, ele muitas vezes nem titular foi. Nem titular foi. Ele tem alguns momentos decisivos no time, de fazer gols importantes. Mas o fato é que esse menino está precisando se encontrar. Beleza. Essa é a isca que o Inter jogou no açude. Tá tentando se encontrar? Tá meio perdido? Vem. Porque nós acreditamos no potencial que tu já teve e que a gente imagina que tu vai voltar a ter. Esse é o perfil de contratações do Internacional. Eu não, eu não me oponho. Eu não me oponho. Tá bem. Eu entendo. Eu entendo. Só que aí tu tem que ser muito criativo e assertivo. Quando tu trabalha com risco, tratar um jogador de 8 milhões de euros, os riscos são bem menores. Risco sempre tem, mas aí os riscos são bem menores. Provavelmente tu vai contratar um jogador que vai te resolver um monte de problema. Não é o caso do Inter. Não foi o caso do Félix Torres, não foi o caso do Paulinho de Paula, não foi o caso do Vinagre e não foi o caso do Alejandro. 4 jogadores que se perderam em determinado momento, estão tentando se encontrar, como é o caso do Kaique também. O lateral esquerdo, Matheus Bahia, lateral esquerdo, vejam bem o que eu estou falando. É um jogador que é da mesma função que o Bernabei, mas que tem uma característica exatamente oposta ao Bernabei. O Matheus Bahia é um jogador que tem como principal característica, como lateral, defender bem. Correto? Não vai trazer de novo um lateral esquerdo que é bom no ataque e ruim na defesa. Isso tu já tem. Então agora tu tá trazendo um lateral esquerdo que marca muito bem. E que na frente, mais ou menos. Também. A minha régua, ela baixou no que diz respeito a contratações. Porque eu também tenho que encarar a realidade. Eu não estou frustrado, até porque a nossa expectativa era 0 quando começou o ano, em relação a contratações. Nós sabíamos que não ia vir ninguém para encher o Porto Salgado Filho. A gente sabia disso. Então o Internacional deve estar fechando o processo agora. Quem sabe ainda venha mais um zagueiro, mas está fechando o processo com esses 2 jogadores, para 2 coisas que nós precisávamos muito. Nós precisávamos de ponta, sim. Precisávamos de ponta, sim. Estava faltando ponta e esse guri vem num bom momento, o Kaique. E na lateral esquerda, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Bernabei, para mim, ele pode perder a titularidade. O Bernabei, para valer a pena o Bernabei no time, diante da absoluta ineficiência defensiva que ele tem, só se ele virar um cara ofensivo fora de série. Que na maioria das vezes ele não é. Na maioria das vezes ele não é. Ele é um lateral absolutamente incompleto. Então, contratar um lateral esquerdo é uma boa. Eu cheguei a dizer, não, tem o Alisson. Tá bem, tem o Alisson. Mas é que, cara, diante
dos problemas que o Bernabé me dá, tinha que contratar mais um lateral esquerdo. E está vindo mais um lateral esquerdo. E assim nós estamos, gente. Estas são as contratações do Internacional. Todas elas para funções que o Inter precisava. Nenhuma delas com garantia total. Para tu teres uma ideia, nenhuma dessas contratações a gente tratou como titular absoluto. Nenhuma delas. O Félix Torres, quando veio, a gente não sabia. Não sabe ainda, inclusive. O Vilagra não é titular nesse momento. O Paulinho de Paula foi uma surpresa, mas a gente também foi a primeira contratação anunciada. A gente torceu o nariz, né? Jogador que vem de o Vasco, teve uma lesão longa, nunca mais jogou nada, tal. E tá aí, grata surpresa, jogando muito bem no time titular. E o Alejandro começou a aparecer. O Kaique é ponta, mas em princípio ele joga no lugar do Carboneiro, vem para grupo também. E o Matheus Bahia vai disputar a titularidade com o Bernabé. Ah, ele vem para ser reserva do Bernabé. Duvido que tenham dito para ele, tu vem para ser reserva do Bernabé. Obviamente que disseram para ele, nós temos um lateral titubeante aí, tu vai brigar por titularidade com ele. Então todos, nenhum deles a gente tem garantia que serão titulares. Garantia a gente não tem. Mas acrescentam bastante neste nosso grupo médio. Neste nosso grupo médio, e eu não quero ser repetitivo aqui no que eu acho e já apresentei para vocês das possibilidades do Inter na temporada, se tiver um bom trabalho do treinador e tiver uma vontade dos jogadores em campo fora de série de transformar esse time médio num time bom, que brigue por coisas importantes. Esse é um ano atípico. Esse é um ano que termina no dia 31 de maio e que só se retoma no final de julho. O futebol brasileiro, gente, vai parar por 52 dias. 52 dias. Aí quando voltar já está numa outra janela. Então nós temos aí o final de fevereiro, março, abril e maio de futebol, loucurada de regional. Eu não sei ainda se o Inter vai jogar a Copa Sul-Sudeste. Aliás, o Inter não sabe ainda, tá? Eu fiz contatos hoje, não há definição disso. E aí, quando parar, o Inter vai avaliar de novo o seu grupo. Estas foram as contratações. Estas foram as contratações. Ah, vai vir mais um zagueiro? Claro, não sei, mas eu acho que vai parar por aqui. Acho que vai parar por aqui. E eu acho que foram contratações razoáveis. Se vão dar certo ou não, não sei, e tem grande risco de não dar certo, porque elas custaram muito pouco. Mas se o Internacional fez uma pesquisa bem mais embasada do que nós aqui, que apenas temos algumas observações, se o Inter realmente foi competente para analisar que eles podem dar certo, aí tem grande chance. E aí nós vamos elogiar muito o Internacional, porque o Inter está trazendo esses jogadores por valores mínimos, né? Valores mínimos. Que assim seja. Que o Inter nos surpreenda nessa temporada, porque é tudo que nós estamos precisando.